Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ser sincero, irmão. Cansaço também faz parte, porque nós somos humanos. Nós não somos de ferro. Tem dias que nós estamos cansados fisicamente. E não adianta, irmãos, quando o cansaço físico ele bate, ele às vezes atrapalha o espiritual, porque o nosso cansaço físico ele nos atrapalha a orar, ele nos atrapalha a ler a Bíblia, porque nós ficamos cansados, nós queremos repousar o nosso corpo. Mas que essa noite o Senhor venha renovar não só a sua força espiritual, mas a tua força física para a glória dele, em nome de Jesus. Queridos, queria que você pegasse a palavra do Eterno e abrisse comigo no livro de Eclesiastes. Eclesiastes está depois de Provérbios. Vai lá para Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Capítulo de número 9. Glória a Deus. Versículo 14 ao 18. Eclesiastes 9, 14 ao 18. Aleluia. Todo mundo caladinho. Só a Valentina Pentecostal que está ali, ó. Eclesiastes capítulo 9. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também eu vou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eclesiastes. Salmos está no meio da Bíblia praticamente. Provérbios, Eclesiastes e Salomão. Glória ao nome do Senhor. Eclesiastes capítulo 9, versículo 14, a palavra de Deus fala assim. Espera só ali o Daniel ajudar a avó. Tranquilo aí? Então vamos ler. Glória a Deus. Eclesiastes 9, 14 fala assim: houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e a levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas só um pecador destrói muitos bens. Amém, meus irmãos? Se assente no seu lugar, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra está aqui, pedimos graça, pedimos revele o que é no teu coração para nós essa noite, quebra as cadeias mais uma vez, pedimos a tua bênção, ó Pai, sobre os irmãos. Mais uma vez eu peço que o Senhor renove as forças deles, para que as mentes se voltem agora neste momento para a palavra, porque daqui a pouco também vamos tirar um tempo de oração, um tempo de buscar a tua face, porque o mundo tem sido mau, os dias têm sido difíceis, e somente em ti nós achamos força, Pai. Por isso fortalece os teus filhos, que estão enfrentando tribulações muito grandes. Só o Senhor que pode nos ajudar. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Povo de Deus, eu quero contar aqui rapidinho, na Bíblia já está contando, sobre a história deste homem. A Bíblia fala que ele era um sábio, porém ele era pobre. Ele não era um sábio de classe alta. Ele não era um sábio que vivia entre os governantes, entre os magistrados, entre os poderosos. E todos os desprezavam porque julgava a aparência, porque talvez tinha uma roupa simples, não tinha uma roupa de marca, como nos dias de hoje. Não usava uma John John, não usava uma Lacoste, não usava aí umas camisas que eu nem lembro o nome das marcas neste momento, mas aquelas roupas que quando você olha assim, você sabe que é caro. E aí, irmãos, este homem, ele era um homem sábio, que ajudou com que aquela cidade não fosse destruída. Salomão, ele está nos contando aqui que a sabedoria, ela é muito melhor do que a força. A sabedoria, ela é muito melhor do que as armas de guerra.
A palavra do Senhor fala que nós devemos buscar a Deus pedindo sabedoria. Tiago fala sobre isso. Aqueles que não têm sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, sem fazer acepção de pessoas. Porque o próprio Tiago fala que a sabedoria deste mundo, ela é maligna, cheia de frutos maus, não é pacífica, não tem frutos bons. A sabedoria deste mundo, ela vai contra a sabedoria de Deus. É por isso que a Bíblia fala que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Aqueles que se acham sábios em si, para Deus são loucos, porque não entendem e não compreendem os propósitos de Deus. Primeiramente, para a gente entender, eu e você, cristãos, confessos, levantamos as nossas mãos, recebemos nosso Senhor Jesus, batizamos na água, recebemos o dom do Espírito, e estamos para a glória de Deus, fazendo a obra dele, caminhando junto rumo à Nova Jerusalém. Amém, povo de Deus? Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão aqui nessa terra. Mas para que nós possamos entender sobre essa sabedoria, as pessoas que não entendem esse caminho e esse processo, nos zombam. Fala que nós não precisamos ser tão quadrados, ser tão preconceituosos, porque eles acham que somos preconceituosos. Eles nos rotulam de muitas coisas, achando que nós somos presos, que nós não temos a liberdade de fazer aquilo que eles fazem. Eles estão enganados. Nós não somos presos, nós somos livres. Presos são eles, porque eles estão presos no pecado. Jesus nos libertou, e é por isso que o vício, é por isso que as coisas deste mundo não nos dominam mais. Amém, povo de Deus? Então nós não somos presos, somos livres. Eles sim é que estão presos em seus próprios desejos, em seus próprios cobiças e pecados. E aí, irmãos, para voltar aqui para essa história, muitas das vezes o diabo, ele tem aproveitado essa situação, porque o mundo lá fora, ele rotula as pessoas. O mundo lá fora escolhe as pessoas. O mundo lá fora dita quem são as pessoas. Por exemplo, a moda dita que tem que andar dessa forma. A mídia fala que o corpo tem que ser saudável, tem que estar enxuto, tem que estar com aquele tanquinho barriga, tem que ser muito esbelto. Então essas coisas vão ditando, e tem muita gente, irmão, que sofre depressão por causa do corpo. Tem muita gente, eu estava estudando hoje, o homem que eu não me agora me falhou a memória, um homem americano, criador das perguntas do Google, que já existem frases próprias do Google. Quando você vai pesquisar algo, quando você começa a digitar, já começa a aparecer as frases. Ele colocou frases a respeito de Deus que são as mais pesquisadas. Primeiro, uma delas: por que Deus ele permite tanto sofrimento no mundo? Uma outra pergunta: por que Deus me fez de uma pele escura? Por que Deus me fez tão feio? Porque existem pessoas que sofrem depressão por causa disso. Porque o mundo rotula. A pessoa, ela se sente menosprezada porque talvez tenha a pele negra e se acha inferior às outras pessoas, porque o mundo dita isso. Por que Deus me fez dessa forma? Será que Deus não me ama? Será que Deus ele faz acepção de pessoas? Será que Deus ele faz ele bonito e faz ele feio? E aí começa a ter esses problemas, e a pessoa entra numa grande depressão, porque ele está olhando o que o mundo está ditando. Nós cristãos, nós não podemos olhar para o mundo, irmãos. Nós cristãos temos que olhar para a palavra de Deus. Para nós entendermos, Pedro fala, só para as irmãs também entenderem, porque as irmãs elas são muito vaidosas, né? As irmãs elas tendem a ficar bonitas, isso é muito bom, né? O marido chegar e ver, oh, glória a Deus, minha esposa, né? O varão que está de olho na varoa, fala que varão bonita, preparada, perfumada, glória a Deus. Mas Pedro fala que a beleza da mulher não esteja apenas em um brinco, em uma roupa, que a beleza da mulher esteja em seu modo, em seu trato, em seu comportamento. É isso que dita uma mulher que vai ter uma grande beleza. A palavra do Senhor, ela vai contra o mundo. E aí, irmãos, o grande problema é que as pessoas olharam para este homem pobre e não deram nada para ele. Mas este homem era um grande sábio. E erram em dizer que acham que os sábios todos são ricos. Porque Salomão, por ser o homem mais sábio que houve na Bíblia ou na terra, riquezas o acompanharam, glórias o acompanharam. Mas nem todos, irmãos, pessoas que são sábias, as riquezas vão acompanhar. Porque o verdadeiro sábio, ele não procura riquezas. Ele sabe que a maior riqueza está na sabedoria.
Ele sabe que a maior riqueza não está em dinheiros, em posses, em bens, porque o sábio sabe que tudo isso passa. Salomão, quando ele chega na sua velhice, porque ele desfrutou toda a sua juventude com mulheres, com prazeres, com coisas que nada faltavam, mas ele chega no final da sua vida e fala assim: olha, eu descobri que tudo é vaidade. Eu descobri que tudo é vaidade. Ele começa a dar conselhos, que o homem aproveite o trabalho que Deus o deu, porque traz um sofrimento, mas é a consequência daquilo que nós temos que fazer aqui na terra. Ele fala para nós aproveitarmos a nossa mulher, passarmos tempo com a nossa esposa. Salomão dá conselhos porque ele aprendeu de uma forma errada, porque pediu sabedoria, porém usou a sabedoria de uma forma errada. O homem tão sábio que se deixa levar por outras mulheres para induzi-lo a adorar outros deuses, e qual ele sabia que em Israel seria a abominação ter estátuas de outros deuses, e ele foi conduzido por isso. E aí este homem, ninguém lembrou dele. Talvez, meu irmão, você fez uma boa ação e ninguém lembrou de você. Talvez você fez algo para uma pessoa próxima, uma pessoa que você não conhece, para a obra de Deus, e ninguém, todo mundo começou a dizer que maravilha, mas ninguém lembrou que você estava ali, ajudando. Não fique preocupado com essas coisas. Não fique buscando honra, títulos para os homens, porque os olhos que tudo veem, Ele vai te recompensar. Os olhos que tudo observam, Ele vai te honrar. A Bíblia fala que de modo algum você vai perder o teu galardão. As nossas obras irão ser passadas pelo fogo. As aprovadas serão como prata, ouro e pedras preciosas. As não aprovadas como feno, palha e madeira. E nós temos que entender, irmãos, a sabedoria, ela é muito importante no nosso dia a dia. Você precisa de sabedoria para as suas decisões diárias. Você não pode ser ditado por aquilo que o mundo está falando. Você tem que ser dessa forma para as pessoas te aceitarem. Você tem que ir para você, os jovens aí que querem cursar uma faculdade, tome cuidado, porque lá nas faculdades ensinam que tem que ser dessa forma. E aí você que é cristão, você fica ali retraído. Se eu não me envolver, eles vão me achar que eu sou uma pessoa antiquada, que vive no passado. E aí você fica naquele dilema. E tem muitos jovens cristãos que estão se perdendo dentro da faculdade por causa disso. Porque começam a ouvir o que estão ditando e esquecem que nós somos guiados pela sabedoria da palavra de Deus. E se a palavra de Deus fala que eu devo evitar coisas, eu tenho que evitar as coisas. Se a palavra de Deus fala que eu posso ajudar, eu vou ajudar. E é isso que nós temos que entender, irmãos. Sabedoria, ela não vai te dar status. Sabedoria não vai te dar fama nem poder. Não busque isso. A sabedoria ela não está isso. A sabedoria é algo prazeroso. Que quem tem, irmãos, é uma dádiva de Deus. Amém. Deus, quando entrega a sabedoria para o homem e para uma mulher, irmãos, aleluia, é tão poderoso. Nós entendemos o que é ser sábio, porque nós vamos saber lidar e contornar toda a situação que vier contra a nossa vida. E vamos compreender que mesmo que as coisas não estão andando bem para o nosso lado, nós confiamos em Deus. Nós sabemos que tudo tem um tempo certo para acontecer na nossa vida. Eu profetizo na sua vida que o tempo vai chegar para você no nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, qual é a tua luta, qual é a tua dor. Eu também passo por lutas, por tribulações, e eu creio no meu Deus que o meu tempo vai chegar no nome de Jesus. Eu creio que o teu tempo vai chegar no nome de Jesus. Eu creio que, pastor Alex, o tempo para a igreja semeando fogo aqui vai chegar no nome de Jesus. Nós cremos na tua vida, meu irmão e minha irmã, que o tempo vai chegar. É necessário observarmos a sabedoria que vem de Deus. É necessário observar a vida deste homem que era caladinho, que ninguém dava nada para ele, mas quando um rei cerca a cidade, coloca tranqueiras, aquele pobre homem ajuda a salvar aquela cidade. Eu profetizo na tua vida que você vai ajudar a salvar muitas pessoas, que você vai ajudar a salvar muitos casamentos, que você vai ajudar a salvar muitos relacionamentos quebrados, que você vai ajudar a salvar muitas pessoas que estão perdidas lá fora, que você vai dar conselhos para a glória de Deus, e as pessoas vão entender o propósito de Deus, as pessoas vão entender os destinos de Deus. Deus vai te usar, mas para isso é necessário voltarmos para essa sabedoria, é necessário voltarmos para os conselhos de Deus. E é por isso que esta noite, quando orarmos, irmãos, nós vamos buscar primeiramente
a sabedoria da parte de Deus. Se você, aleluia, você pode aplaudir o nome do Senhor. Maravilha. Glória ao nome do Senhor. Olha o que ele fala. Você pode, não precisa abrir a Bíblia não. No mesmo capítulo, Eclesiastes 9:11, Salomão fala assim: voltei e me vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas o que o tempo e a sorte pertencem a todos. Todos têm oportunidade, seja o cristão ou seja o não cristão. Nós temos que entender que existem pessoas muito sábias, e eles conseguem fazer as suas riquezas multiplicarem, dobrarem, triplicarem, porque eles aprenderam a ser sábios nessa área. Tem pessoas que são sábias, que investem em terrenos, em lotes, em apartamentos, né, em imóveis, para que possam pensar no seu futuro. São pessoas que aprenderam. Mas o que Deus ele quer nos ensinar aqui para finalizar a palavra, é que essa sabedoria é para nós sabermos também investir. Mas agora nós vamos investir algo muito mais precioso do que posses, do que apartamentos. Nós vamos aprender a investir em nós mesmos, porque nós somos edifício de Deus. Nós somos construção do eterno. Amém, povo de Deus? E essa noite nós vamos orar pedindo ao Senhor isso. Você vai ficar sentadinho aí, você vai curvar a tua cabeça. Se você quiser se ajoelhar, a nossa primeira oração dessa noite é pedir ao Senhor sabedoria. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas peça com fé, irmãos. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar ao nome do Senhor. Senhor,